Irmãos, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha fluir com poder e graça, que os meus irmãos saiam daqui com a revelação que a oração é a base de todo o cristianismo. A oração é a base a conexão que nos leva ao Senhor. A oração é a chave que abre os céus sobre as nossas vidas. Eu repreendo toda mentira do diabo, eu repreendo todo sofisma, toda distração, caia por terra agora em nome de Jesus. Que os meus irmãos tenham a revelação e a experiência com essa palavra em nome de Jesus. Diga amém. Fala assim comigo: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Então, o título da palavra de hoje é a chave que abre o céu, oração. Se eu perguntar para você, com certeza você vai me falar: pastor, eu oro sempre estou buscando a Deus no meu carro, no banheiro, quando estou passeando, escutando algum louvor. Então o tempo todo estou em comunicação com o Senhor. Isso é muito bom, isso faz parte. Mas eu também tenho certeza que todos nós, inclusive eu, já fizemos algumas perguntas para o próprio Senhor e para a própria vida. Quem sou eu? De onde eu vim e para onde que eu vou? Você já se sentiu em algum momento que parecia que não fazia sentido o que você está vivendo? Você perdeu a esperança, a alegria em algum momento da sua vida? Então esses momentos vagos são circunstâncias que te levam a viver sem propósito. Mas só que a palavra do Senhor fala que você nasceu para um propósito, você nasceu para cumprir um chamado. Então essas perguntas, elas trazem um tipo de questionamento. E quais são esses questionamentos? O que esses questionamentos representam? Você quer uma resposta clara para o próximo passo da sua vida. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós andamos com objetivos. Quando você faz coisas sem objetivos, sem uma visão clara, automaticamente alguns sentimentos tomam o seu coração. E esses sentimentos têm a ver com uma falta de visão. Toda vez que você não tem sonhos, toda vez que você não tem o próximo passo, toda vez que você está fazendo coisas, mas não sabe o final delas, o resultado é angústia, é tristeza, é falta de alegria, é desistência, é abrir mão. Então você precisa entender que esse questionamento está relacionado a uma falta de visão. Eu tenho comigo que, isso aí a palavra de Deus nos ensina também, mas eu tenho comigo que você e eu nunca poderíamos dar um passo sem uma visão clara. Você não poderia casar sem ter uma clareza do casamento. Você não poderia tomar algumas atitudes, de decisões, sem ter uma clareza. Quando eu vim para Itaquera, eu não tinha clareza nenhuma, porque eu não conhecia Itaquera. Mas quando o pastor Wilson me falou, ele me deu uma visão clara, me mostrou um caminho. E aí eu fui buscar o Senhor, e Deus falou claramente para mim, mostrou aos meus olhos espirituais, que eu viveria coisas grandes neste lugar. E por conta dessa proposta de Deus, essa visão de Deus, eu continuei andando, estou aqui com os irmãos. Então, andar sem uma visão clara, andar sem um direcionamento claro é horrível. E isso traz para nós muitos problemas. Olha o que Provérbios, pode projetar por favor? Não precisa projetar não, que é outra versão, é NVI. Provérbios capítulo 29, verso 18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Essa revelação divina é uma visão clara, uma visão profética de Deus para você. Você precisa viver com visões proféticas da parte de Deus, para que você não se desvie dos caminhos. Outras versões falam: onde o povo não tem visão, ele padece, o povo se corrompe, o povo vive sem freios. Pessoas que não têm visão, pessoas que não têm clareza, elas vivem de qualquer jeito, elas vivem qualquer tipo de vida, elas vivem sem esperança, elas ficam buscando desenfreados, de uma forma desenfreada, a felicidade e nunca as encontram. Por quê? Não encontram? Porque não tem uma visão clara. Pergunta para o seu irmão: você tem uma visão clara da sua vida? Ou seja, tudo que você não tem clareza, traz sofrimento. Então escreve isso no seu coração. Se eu não tenho clareza, o resultado, se eu insistir nisso, continuar caminhando sem rumo, o resultado é sofrimento. Então ansiedade, o resultado de angústia, tristeza, vontade de não existir, todos nós já tivemos. Eu falo por mim, eu tinha 18 anos, mesmo crente, eu tinha vontade de morrer.
pedia a morte para Deus. Eu sonhava com o meu velório, com 18 anos de idade. E pensa comigo, rapaz, pensa comigo, 18, 19 anos, faculdade, Banco Bradesco, estava trabalhando no Banco Bradesco, ganhando bem, uma família cristã, mas com vontade de morrer. Faz sentido para você isso? Não faz sentido. Teoricamente, estava numa boa empresa, tinha bom estudo, tinha uma boa família, estava caminhando com o Senhor, mas por falta de visão, um sentimento do inferno tomou meu coração, a vontade de não existir mais, a falta de alegria, entre outros. Então, eu quero começar essa palavra trazendo para você o quê? O que é visão. Você precisa entender o que é visão da parte de Deus. Não é a sua visão, não é a minha visão, não é a visão que as pessoas têm para você, não é a visão que o governo mostra para você, não é a visão que o amigo tal, fulano de tal deu para você. A visão tem que ser da parte de Deus. Então, visão é a clara imagem de um futuro que desejamos e temos como base a compreensão clara da vontade de Deus. Eu ministrei semana passada para os líderes, já escutou um pouquinho sobre isso. E essa semana que passou, para os discipuladores sobre visão e oração. E o Espírito Santo essa semana me incomodou muito falar com toda a igreja sobre isso. Porque se você não ora e você não tem visão clara, você vive uma vida cristã miserável. Você vive uma vida cristã terrível, triste. E a definição de visão da parte de Deus é uma clareza de um futuro. Ou seja, imagine que aqui é o meu presente e aqui é o meu futuro. Então eu estou aqui olhando exatamente o que vai acontecer no meu futuro. Visão é isso. E quem sabe o do seu futuro? Fala para o seu irmão, somente Deus. Somente Ele sabe do seu futuro. Então quando você tem um contato direto com Deus, Ele vai abrindo as portas, entenda, do seu futuro, dos céus, para que você enxergue a visão que Ele tem para você. Então, se você olhar todos os grandes homens de Deus na Bíblia, todos eles, antes de realizar grandes feitos, antes de viverem grandes milagres, Deus mostrou para ele o que ia acontecer. Vou te dar 2 exemplos aqui rápido. O primeiro exemplo é José. José era um jovem, adolescente, que servia o seu pai e os seus irmãos. E certo dia ele teve um sonho, que um trigo, enfim, que ele ia governar. Não vou falar todo o sonho, senão é muito detalhado. Ele queria governar sobre a terra, sobre os seus pais e sobre os seus irmãos, a ponto dos seus irmãos e seus pais se dobrarem diante dele. Isso foi algo terrível para o pai e para os irmãos. Como assim, você sendo mais novo, nós vamos se dobrar para você? Você está doido, José? Então começou ali alguém querendo destruir uma visão. Mas só que José, como tinha clareza do que Deus tinha para ele, porque quem deu o sonho foi Deus, ele continuou. O que aconteceu? Foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cova, se tornou escravo, se tornou preso. E aí a Bíblia conta que no final, ele se tornou governador do Egito. Em um certo momento, ali em Gênesis mostra que havia uma fome muito terrível na terra toda a terra de Israel, toda a região. Mas só que o Egito, por ser governado por José, ele não passou fome. Ele ajuntou comida e começou a vender comida. Quem foi buscar comida diante de José? Os seus irmãos. Quando seus irmãos chegam, eles se dobram. Na hora José lembra do sonho. Quero te falar, os sonhos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Não tenha dúvida disso. Mas se você não tiver uma visão clara, esse sonho vai morrer no meio do processo. Porque se Deus te deu um sonho, vai acontecer. Outro exemplo claro disso é Moisés. Moisés fugiu porque matou um egípcio. Ele era filho da filha de Faraó. E aí, mas só que ele era hebreu. Um soldado egípcio estava maltratando o hebreu. Ele foi lá e matou esse egípcio. E ficou quieto, porque ele achou que ninguém tinha visto. Mas um hebreu viu. E esse hebreu que viu, um dia também estava brigando com o seu irmão. Moisés falou assim: ei, para de brigar, vocês são os irmãos. Aí o hebreu falou para ele o seguinte: olha, Moisés, você vai fazer comigo o que você fez lá com o egípcio, que matou? Nessa hora bateu um pavor Moisés, porque ele estava fazendo as coisas na força dele. Ele sabia que era o Salvador. Deus tinha falado para ele que ele ia ser um instrumento de Deus, mas só que ele não sabia como. Então ele estava agindo na força dele.
Resultado, ele vai para o deserto, fica 40 anos. E nesse deserto ele tem uma experiência da sarça. Deus fala com ele: eu te chamei para libertar o meu povo. Ele respondeu ao Senhor, foi diante de Faraó, e nessa luta com o Faraó, 10 pragas veio, nós sabemos a história. No final das contas, o que aconteceu? O povo foi liberto, através das mãos de Moisés. Porque um dia ele teve uma palavra de Deus, ele teve uma visão da sarça. Deus mostrou para ele qual era o desejo de Deus no futuro. O resultado é acontecimento do desejo de Deus em nossas vidas, na vida de Moisés. Eu quero te falar, querido, não importa o que aconteça, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o problema da sua existência, se Deus prometeu, se Deus já te mostrou uma visão a respeito do que Ele tem para você, acredite, creia, você vai viver isso em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Eu quero te perguntar, se você, de verdade, de afirmar, se você não tem visão, você não tem futuro. Se você não tem visão, você não tem sonhos. Não tem como viver algo poderoso, ter sonhos sem a visão da parte de Deus. Porque sonhos sem a visão da parte de Deus se torna fantasia. Você fica viajando, é que nem meu filho começou depois de algum tempo, né, Davi, a amar futebol. Amar futebol. Eu falei: filho, segundo as estatísticas, 0,0001 dos sonhadores de futebol se torna um jogador de verdade. Mas eu não quero matar o seu sonho. Mas a minha pergunta para você: se Deus te mostrar que você vai ser um jogador, fique em paz, vai acontecer, Deus vai mover os céus. Mas precisa primeiramente ter uma visão clara que Deus te mostrou. Enquanto isso, vai treinando, vai jogando, mas não coloque uma expectativa sem ter uma visão de Deus. Ele tem 11 anos, irmãos, mas eu converso assim com ele: não tenha uma visão de jogador de futebol se Deus não te deu. Isso vai trazer frustração para você. Enquanto isso, ele joga, continua jogando, paga a escola de futebol para ele, enfim. Mas é importante que você tenha essa visão de futuro, para que você caminhe num trilho reto, até que ele aconteça. Eu quero te perguntar nessa manhã, qual é a visão para o seu casamento? Você que já é casado e você quer casar. Por que você quer casar? Porque você está casado. O que Deus tem para o seu casamento? Se a resposta passou de 5 segundos na sua cabeça e ficou uma interrogação, significa que você não tem uma visão para o casamento. Por isso que a palavra divórcio tem no seu casamento. Por isso que a palavra não aguento mais você tem no seu casamento. Eu vou desistir de tudo tem no seu casamento. Porque você não tem uma visão clara de futuro do casamento. E você não conseguiu casar porque não tem a visão clara do homem de Deus para você, da mulher de Deus para você. Tem uma visão clara, fica fixado na visão que Deus te deu. Começa a orar e declarar. Daqui a pouco eu falo sobre oração. Mas creia que Deus já te deu essa visão. Amém? Mas também, qual que é a sua visão para o seu trabalho? A sua empresa, a sua profissão. Tem pessoas que estão 10 anos vivendo a mesma coisa profissional. Nada contra, mas tem que crescer, tem que multiplicar, porque Deus te chamou para crescer e multiplicar. Como você não tem visão, você está satisfeito. Quero te falar, querido, se Deus te chamou para ser um grande empresário, acredite, trabalhe, invista nisso, porque você vai ser um grande empresário em nome de Jesus. Mas também, se Deus te chamou para ser alguém promovido em várias funções na sua empresa, acredite, vive, trabalhe, foque nisso, porque Deus vai te dar. Amém? E qual é a sua visão para a sua célula? Qual é a visão que você tem para o seu discipulado e para o seu ministério? Se você não tiver visão, você não tem futuro. Se você não tiver visão, você não tem sonhos. Então, se você não tiver visão, está faltando o céu se abrir sobre a sua vida. Pergunta para o seu irmão: o céu está aberto sobre você? Ou ele está fechado? Lembrando, se não tem visão, ele está fechado. Se tem visão, ele está aberto. Então, você poderia me perguntar: mas pastor, por que eu não tenho uma visão da parte de Deus a respeito de todas as coisas da minha vida? Eu quero começar com um texto, Filipenses capítulo 3, verso 20. Você não abre uma porta, querido, gritando. Você não abre uma porta chorando na frente dela. Você não abre uma porta se estribuchando no meio do chão. Você abre a porta colocando a sua chave e abrindo e empurrando. Quando você coloca a chave, vira a chave e você encontra do outro lado o que você deseja. Então eu posso ficar aqui na porta da igreja: abre essa porta, abre essa porta. Estou com a chave no bolso, ou a chave está em um lugar. Às vezes eu esqueço a minha chave e falo: pastor Christian, abre a porta para mim, por favor, porque esqueci minha chave. Então é necessário que você tenha uma chave para que uma porta se abra. Em Filipenses mostra algo muito interessante,
E eu quero lembrar primeiro, antes de continuar esse texto, da onde você é. Porque se você não entender que você não é dessa terra, você vai ter um problema. A sua visão na terra vai se frustrar. Porque Deus não tem compromisso com você em nada dessa terra. Deus tem compromisso com você na eternidade. Você tem o poder de abrir as janelas dos céus com a sua chave e trazer a existência, o que está no céu, para a terra. Eu pergunto para você, você tem vivido essa experiência? Você tem vivido essa experiência? Porque Deus fala que prosperidade é da parte dele. A prosperidade está na sua vida. Você tem vivido algo poderoso na sua família? Você tem vivido coisas gloriosas na sua cela? Isso é resultado de trazer o céu na terra. Então, quero te lembrar em Filipenses capítulo 3, pode projetar por favor, verso 20, da onde que eu e você somos? Pois a nossa pátria está no céu, e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então sua pátria não é aqui. Esse corpício que você tem vai ser transformado em glória. Para alguns, levantar a mão e falar, graças a Deus que você é transformado em glória, né? As esposas, obrigado Jesus, que meu marido vai ser outro homem, ou vice-versa, né? Brincadeiras à parte, mas você vai ser transformado em glória. Então, se você tem a sua mente na terra, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, você é o mais miserável dos homens. É forte isso, né? Escutar isso é forte. Mas se a sua esperança, a sua expectativa está fincado nas coisas dessa terra, você se torna miserável, cego, pobre, porque as coisas dessa terra não têm a ver com você. Você está aqui com um objetivo. Nós sabemos, desde o pecado, Adão e Eva, tal, Jesus veio, ressuscitou e vai voltar. Mas não vou falar disso hoje. Mas você está aqui com um objetivo. Aqui é passageiro, você é forasteiro dessa terra. E entendendo isso, você não pode querer e pedir as coisas desta terra. Você tem que entender qual que é a vontade da sua pátria. Qual é a vontade de Deus, da onde você está. Qual é a vontade de Deus, porque Ele está construindo um lar maravilhoso, a Nova Jerusalém. Ele sabe o que é melhor para você. Enquanto você não vive, você não está lá com Ele, Ele sabe o que é bom para você nessa terra. Quando nós entendemos isso, a nossa visão muda. Ou seja, por não ser dessa terra, eu preciso acessar o céu. Eu preciso ter um toque do céu. Eu preciso ter acessos diários ao céu. Porque se você não acessar diariamente ao céu, automaticamente você vai abrir portas terrenas. E essas portas terrenas vai trazer destruição para você. Então, para viver o propósito de Deus, querido, eu e você precisamos ter acesso ao céu. E como ter acesso ao céu? É a pergunta que deve estar passando no seu coração, no meu coração também. E vamos falar com um exemplo muito claro. Todos nós temos uma casa. E nossas casas têm lugares fáceis de acesso e lugares mais complicados. Então, eu mudei para um apartamento agora, um pouco menor, e algumas coisas que nós tínhamos no outro apartamento não coubem em todo o apartamento. Nós decidimos comprar uma cama box. E essa cama box embaixo da cama é incrível, né? Desculpa, como é? Box baú, sei lá, assim, tem um buraco lá embaixo da cama que cabe muita coisa. Mas lá, a minha esposa Soraya, pastora, ela sempre coloca as coisas que ela menos utiliza. E aí o acesso é mais difícil. A forma de levantar é um pouco mais complicada, porque não é todo dia que estamos lá. Mas só que as bolachas dos meninos, a comida, está muito fácil de acessar. Ela abre a porta da geladeira, abre a porta dos armários para acessar. E assim também não é diferente no reino dos céus. Você precisa ter acesso àquilo que Deus tem para você diariamente. Mas também às vezes precisa ser mais intenso em buscar aquilo que você precisa para mudar a história da sua vida. Existem coisas que precisam ser mudadas, transformadas. Mas para que isso aconteça, você precisa acessar o céu. Então, todos os dois lugares que eu dei como exemplo, tanto um lugar difícil de acesso, ela precisa de uma chave. Ela precisa ser aberta através de uma chave. E essa chave se chama oração. Fala comigo assim, oração. A chave que abre o céu. Então, começamos a falar de visão. Eu comecei a mostrar para você claramente como Deus trabalha. Que todas as suas coisas e as minhas coisas não são dessa terra, são do céu. E eu e você precisamos ter acesso ao céu para viver essa experiência com o Senhor, ter uma visão clara da parte dele, para não viver frustrado, para não viver angustiado, para não viver cheio de problema, ansiosos pelo que vai acontecer.
Se você é cristão, não pode andar em ansiedade. Se você é cristão, você não pode andar desesperado, porque você sabe que você está debaixo da autoridade do seu Pai Celeste, aquele que te ama, que morreu na cruz por você. Quando você tem essa revelação, as coisas mudam. Então, se a angústia está no seu coração, é porque você não tem uma visão clara. Então é necessário acessar o céu através da oração. Mateus capítulo 21, verso 22, fala o seguinte: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos ler junto isso? Obrigado, Daniel. E tudo, fala comigo assim: e tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Perceba algo nesse texto importante: a oração é resultado de alguém que pede. A oração é resultado de alguém que tem fé. Então só ora quem acredita, só ora quem crê que Deus pode dar, só ora quem sabe que nos céus, no reino espiritual, está todas as coisas que você precisa. Ou seja, se eu oro, é porque eu creio que Deus vai fazer. Mas só existe dois tipos de oração. Existe dois tipos de oração que Deus atende, que vai canalizar a sua força e levar você a ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Eu lembro que muitas vezes casais, famílias, jovens que eu converso, tem muitas crises, tanto familiar, crise no trabalho, crises espirituais, crise no ministério, e a primeira pergunta que eu e minha esposa sempre faz: e aí, você orou a respeito disso? Deus falou com você o que a respeito disso? Ah, pastor, eu não orei. Primeiro eu briguei, primeiro eu discuti, primeiro eu falei um monte, primeiro eu fui tomar o remédio, primeiro eu fui procurar emprego em vários lugares, mas em nenhum momento eu parei para orar. Eu sempre falo para os irmãos: irmãos, vamos fazer o seguinte, ore da parte de Deus, e daqui a uma semana você me fala o que Ele te falou. Certa vez o irmão, ele precisava, irmão não, o irmão, o pastor Alain, nós éramos jovens, e ele falou algo muito interessante para mim, que mexeu o meu coração, me trouxe mais revelação da importância de orar, né? E eu estava brincando com ele, conversando, nós éramos jovens, eu falei assim: olha, esta noite Deus me falou quem é a sua esposa. Ele ficou tão indignado comigo, irmãos. Ele falou assim: como assim? Comigo daí, com Deus, né? Como assim? Deus mostra para você a minha esposa e não mostra para mim? Era brincadeira da minha parte. E essa brincadeira falou algo muito importante ao meu coração naquele tempo. Eu lembro que pessoas o tempo todo nos procuram para ter uma resposta da parte de Deus para elas. É como se eu fosse um intermediário. Não porque eu não posso orar por você, não porque Deus não pode falar comigo para que você tenha uma bênção, mas presta atenção, esse intermediário era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá no tabernáculo, no Santo do Santo. Ele entrava, quando ele saía, erguia a mão e abençoava o povo saía em paz. O povo não tinha acesso a Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário e veio na forma de homem, servo, humilde, sofreu todas as consequências, foi para a cruz e morreu no meu lugar e no seu lugar, o resultado disso é o quê? Eu tenho livre acesso à vontade do meu Pai. Eu queria que você hoje entendesse, não é assim, não porque você não pode pegar um conselho, é importante. Eu até brigo com alguns irmãos, pede conselho, não toma atitudes precipitadas. Provérbios nos ensina que a abundância de conselho está a sabedoria, mas você não pode descartar a sua intimidade, a sua oração com o Senhor, porque quando você descarta esse tipo de coisa, o resultado é infantilidade. Você sempre vai precisar de uma pessoa para falar na sua vida. É diferente de um bebê, uma criança que precisa de você. Você toma decisão pelo que ele come, você toma decisão pelo que ele veste, você toma decisão pela escola dele, você toma decisão o que pode e o que não pode. Isso é uma criança espiritual. Isso é normal para quem chega na igreja, para quem é cristão há pouco tempo. Mas presta atenção, você precisa desenvolver a habilidade de ter um contato direto com o Senhor. E eu quero falar sobre isso hoje, que é a oração. Se você não orar, se você é alguém que não ora, se você é alguém que não busca a presença de Deus, o resultado disso é infantilidade, é frustração,
é cansaço, é fadiga, você quer desistir de tudo, porque não ora. Então, nós precisamos orar para buscar o Senhor, e para que isso aconteça, eu e você precisamos entender que Deus te escolheu para viver a visão que Ele tem para você. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, Deus te escolheu para viver as promessas dEle. Então, queridos, entendam algo: o céu, ele é conquistado por violência. Uau, pastor. Outras versões falam que é por esforço, se trabalhando muito, mas tem uma tradução no hebraico que o texto esforço, a palavra esforço significa violência, é algo assim forte. Você atrai o céu com violência. Acho muito interessante, está lá em Mateus, capítulo 11, verso 12. Projeta, por favor, quero que você leia comigo. Projetou? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, fala comigo, reino dos céus, lembra que eu quero acessar o céu, é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra esforço, é tomado por força, é até uma tradução no hebraico, uma das traduções dela no hebraico se chama violência. Então, traduzindo isso, o reino dos céus é tomado por violência, requer uma disposição, requer uma entrega, requer uma paixão. Então, é por isso que muitos crentes não conseguem trazer à existência o que Deus prometeu. Deus prometeu uma família abençoada, diga aleluia. E por que você não vive? Deus prometeu prosperidade, diga aleluia. O que está faltando para que isso aconteça na sua vida? Deus prometeu as células multiplicando, diga glória a Deus. Porque faz quase um ano que você está na célula e não multiplicou. Então são perguntas que você tem que fazer para você mesmo. E eu quero trazer uma resposta muito clara para você. É porque falta uma visão da vontade de Deus para a sua vida. Você não consegue enxergar, você não consegue perceber como Deus quer trabalhar. Essa semana eu estava conversando com um rapaz, ele falou: pastor, o que eu faço com a minha célula? Eu não sei mais como multiplicar, as pessoas não respondem. Eu falei: você já testou orar? Eu oro. Eu falei: de que maneira que você ora? E é sobre isso que eu quero falar agora, porque a Bíblia é muito clara, o texto de Mateus 11, 12, os céus é tomado por força. Eu acesso o céu através da oração de forma violenta, de forma bruta, porque isso mostra que eu desejo muito. Amém, irmãos? Então, eu quero começar mostrando 3 tipos de oração para você. E a primeira tipo de oração é aquela oração formal, aquela oração que nós fazemos igual a igreja tradicional. Então feche seus olhos agora, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te amo demais, vem sobre a minha vida, mostra o que tu queres, porque eu quero viver todas as suas promessas. Quando você fala isso, você pode falar de várias formas. E a primeira forma que eu quero te mostrar é de forma formal. Falei porque o Clodoaldo pediu para falar. Eu orei porque era a hora de orar na igreja. Eu orei porque eu estou acostumado a orar. Então, pessoas que oram simplesmente por orar, elas têm que entender que isso é algo proforme, é algo natural, é algo religioso. E a Bíblia fala que Deus atende as suas orações, sim. Mas só que promessas de Deus para trazer a realidade precisa de esforço, precisa de uma oração mais intensa, precisa de um desejo no seu coração. Então, quando você ora por orar, você simplesmente fala assim: legal, bom estar com você. Eu penso uma história como fosse assim: Soraya, vamos marcar um almoço? Sim, vamos marcar um almoço. Que dia pode marcar o almoço? Depois eu te falo, depois a gente marca esse almoço. Ou seja, nunca vai acontecer, porque não marca dia, não marca hora, não marca nada. E aí, percebo também que, vamos falar dessa mesma situação: Soraya, vamos marcar almoço? Vamos marcar almoço. Olha, que dia que você pode? Eu posso dia 11, tal horário. Mas esse dia não dá, vamos fazer esse dia? E aí, não dá, sempre jogando para frente, sempre jogando para frente. Se eu quero muito almoçar com a minha esposa, o que eu vou falar? Eu vou insistir. Eu vou buscar, Soraya, eu preciso almoçar com você, eu quero conversar com você, eu preciso de uma direção da sua parte, eu preciso falar com você sobre o casamento, eu preciso falar com você sobre os meus filhos. Então, quando eu tenho esse desejo profundo,
que daqui a pouco falo sobre isso, demonstra que a tanta insistência faz com que a Soraya ceda para mim. Não é que Deus não quer ceder para você, mas o que não toca o coração de Deus, o que não toca o seu coração, por que tocaria o coração de Deus? Se você não deseja profundamente mudar a sua família, por mais que Deus deseje, por que Ele vai fazer? Se há algo desejo que vai abençoar você. Ah, pastor, Deus sabe todas as minhas coisas. Ele prometeu, não faltará pão, não faltará abrigo, você não vai passar necessidade. Essa é a promessa do Senhor. Mas tem coisas que você vai viver, que são as recompensas, que são a herança de Deus, que está no céu, através de trazer ela à existência na terra. Se você é alguém que não busca isso intensamente, você vai ter um problema. Então, a oração formal é aquela que você faz por causa do ambiente, porque você é religioso, porque te ensinaram. E olha o que está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 1. Muito interessante, achei muito interessante falar sobre isso, já tinha visto, mas sobre todo o contexto. Eu vou ler a partir do verso 1, Tiago 4, 1. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? O problema, a guerra acontece por causa do que, irmãos? Dos prazeres da carne. Continuando. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha que interessante. Então Deus não atende aquele que pede mal. Deus não vai liberar milagres sobre a sua família porque você pede mal. Você não sabe pedir. A sua preocupação nessa oração ou é fazer uma oração simplesmente porque pediram para fazer, ou é fazer uma oração para satisfazer a sua carne. E a Bíblia nos ensina como orar, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. A oração é o seguinte: estou com problema no meu casamento, estou com problema na minha empresa. Qual a oração? Senhor, qual que é a sua vontade para esse momento? Porque eu não estou satisfeito com isso. Mas pastor, Deus, arranca esse profissional do meu lado, manda ele para o quinto dos infernos, porque eu não aguento mais ele aqui do meu lado. Aí brigou com o marido, brigou com a esposa. Senhor Jesus, mata esse homem, mata essa mulher, porque eu não aguento mais. A sua oração é essa, oração que quer satisfazer a sua carne. E aí Deus fala o seguinte: eu não vou te atender. Não é porque você não pede, é porque você pede mal. A sua oração é só para constar. É mais ou menos falar assim: Soraya, você me ama? Te amo. Soraya, o que você faz para mim? O que você faz para mostrar o seu amor para mim? Estar com você. Percebe? Isso demonstra que realmente ela me ama. A boca está falando, mas a expressão dela não tem um desejo profundo por isso. Aí ela não tem o meu amor, e logicamente que não acontece, tem muito o meu amor, porque simplesmente ela não sabe pedir, ela não sabe falar o que quer. Deus está doidinho para te abençoar. Deus quer liberar prosperidade, diga aleluia. Deus quer liberar saúde, diga glória a Deus. Deus quer multiplicar sua rede, diga aleluia. Mas para isso acontecer, tem que saber pedir. Irmãos, alguém que deseja muito que aconteça, ele pede com intensidade, ele pede com paixão. Então, esse tipo de oração, a maioria das pessoas fazem uma oração por fazer, uma oração que simplesmente não toca a Deus, porque pedes mal. E aí, sabe o que acontece? Que é muito interessante. Acontece uma necessidade. Clodoaldo, como eu não sei pedir pelo meu casamento, tanto para casar como eu estou casado, como eu não sei pedir para os meus filhos, como eu não sei pedir pela minha prosperidade, como eu peço mal, Deus ele é um Deus amoroso. É verdade, moça? Fala para o seu irmão assim: Deus é um Deus amoroso. Então, como Ele é amoroso, Ele fala o seguinte: eu não posso deixar a Soraya simplesmente falar que te ama o Alexandre de qualquer forma. Ela não está demonstrando amor. Ela não está demonstrando que deseja viver um casamento feliz com o Alexandre. Ele não está demonstrando que quer ser próspero. Ela é algo que está bom, está satisfeito. Mas a Bíblia fala que a gente precisa ser transformado de glória em glória, dia após dia, até chegar à estatura do varão perfeito. Presta atenção nisso.
Deus quer que você cresça, que você avance, que você alargue, que você conquiste, até chegar ao padrão dEle. Você está nessa terra por causa disso, para experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor. Mas se não está acontecendo, é porque você pede mal. Aí o que Deus faz? Deus permite, não o que Ele faz, necessidade. Ele permite que necessidades sejam geradas no seu casamento, necessidades sejam geradas na sua vida financeira. Irmãos do céu, eu sempre bati no peito falando para minha esposa, eu não tenho problema com dinheiro, no dia que Deus me chamar eu vou abrir mão. Sempre falei isso para minha esposa, sempre falei, abro mão facilmente. E aí um dia, saí do banco, eu falei, agora vamos viver o chamado, agora vamos crescer, avançar, multiplicar, prosperar, tal. Achando, lembra, meus prazeres, pedindo mal, falando para Deus, abençoa, mas com desejo, porque eu sou bom, porque eu larguei tudo por causa de Deus. Resultado disso, passamos alguns 2 anos de muita dificuldade, porque eu pedi mal, mas porque Deus não me ama? Não, é porque Ele permitiu a necessidade bater no meu coração, para que eu entendesse que é Ele que supre todas as minhas necessidades. A minha oração mudou, irmãos, a minha oração mudou. Minha oração mudou de tal forma que eu nunca chorava por quase nada, hoje eu choro por tudo. Minha esposa sabe, até um filme de tristeza até chora. Está chorando, gente? Não, estou chorando não. Estou chorando não. Só caiu o cisco no olho. Mas estou chorando por tudo agora. Qualquer injustiça, qualquer armação do inferno. Ontem eu estava indo para Mogi das Cruzes com ela, não sei se ela percebeu, estava cantando ali, eu estava com a voz embargando, a lágrima aqui enchendo o olho de água, porque eu estava louvando a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus pelo que Ele era na minha vida. Então, no caso aí, não é outro tipo de oração, mas no caso da necessidade, foi necessário passar por dificuldades. Chegou um tempo, passamos dificuldades no ministério, tempos difíceis trabalhando como igreja, vontade de desistir de ser pastor, vontade de desistir do ministério, vontade de desistir da família. Nunca desisti da minha família, na verdade, mas da família de Deus, queria desistir, porque foi difícil. Mas por que Deus permitiu eu passar por esse tipo de necessidade? Porque eu não sei orar, porque eu peço mal. Porque quando você tem visão clara do seu futuro, não é dificuldades que impedirão a promessa do Senhor cumprir, é a sua falta de visão que impede elas cumprir. Presta atenção numa coisa, querido, Deus quer te abençoar com toda a sorte de bênção, diga aleluia por isso, mas para que isso aconteça, você precisa saber orar. Então, primeiro, eu oro de qualquer jeito, eu oro de qualquer forma, e eu quero acessar os céus, não acontece nada. E aí, como Deus quer mudar o seu coração, mudar a sua forma, Ele permite necessidades familiares, necessidades no seu trabalho, necessidades no ministério. Você passa por pressão, por dificuldade, porque quem mais ora, é aquele que está de boa, ou é aquele que está passando necessidade? Muita necessidade. É só você lembrar, você que já é crente há um tempo, quando você passou por tempos difíceis na sua vida, quanto tempo você orava por dia? Quanto tempo você jejuava por dia? Quanto tempo você buscava o Senhor por dia? Agora, você está de boa, você está tranquilo, você está vivendo uma vida sossegada. Verifica quantas vezes você ora por dia. Porque você não ora, porque você está tranquilo. Aí Deus permite necessidades, mas essa não é a vontade do Senhor. Olha o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Por não valorizar a oração, que é a chave do céu, passamos por dificuldades. Nessa situação, muitos entram em desespero. Meu casamento está perdido. Meu casamento está complicado. Os meus filhos, estou passando necessidade financeira, perdi meu emprego. Perdi meu cliente, meu melhor cliente na empresa. Estou perdendo a minha célula, não tenho um líder de célula para levantar, não tenho um discipulador para me ajudar. Estou perdendo tudo, entro em desespero.
Porque a necessidade gera desespero em você, porque você, como você não tem uma visão clara de futuro, Deus permite a necessidade para que você busque Ele e enxergue o que Deus tem para você. A palavra do Senhor fala: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu sei o final disso, mas essa necessidade é para que você enxergue como eu enxergo. Essa necessidade é para você saber que eu sou o Deus da sua vida e que não deixarei faltar nada para você. Quando você entende isso, as coisas mudam. Quando você entende isso, as coisas são transformadas. Então a necessidade, entenda que não é um Deus maldoso que permitiu, porque Deus é um Deus amoroso. Mas quando você não sabe pedir em oração, quando você não tem uma visão clara a respeito do que Deus tem para você, Ele permite as necessidades, porque senão você vai sair do trilho do vencedor, sair do trilho da vitória, sair do trilho da promessa do Senhor, e Deus não quer que você saia da promessa. É só observar como você trata o seu filho pequeno. Fala: filho, não faça isso. Aí ele faz. Filho, não pegue aquilo, e ele pega. Na terceira e quarta vez, o que você faz? Coloca de castigo, corrige com a varinha, corrige com castigo. Cada um tem a sua forma de corrigir o seu filho. E por que você fez isso? Porque você o ama. Na cabeça dele assim: essa mãe maldosa não deixou eu colocar o dedo na tomada, não deixou eu cortar o meu dedo com a faca, eu queria saber se saía suco ou não no meu dedo. Porque na cabeça dele, aqui não tem problema, mas para você sabe que tem problema. Às vezes, a sua caminhada, sem uma visão clara, está tirando você do propósito, e a necessidade é o resultado para te colocar você no trilho novamente. Você precisa entender esse princípio. Então Deus, com a sua infinita graça, atende a nossa oração, através da necessidade, e Ele vai liberar a bênção, porque Ele ama os seus filhos. Mas eu te pergunto nessa manhã: será que é necessário só passar por tempos difíceis para enxergar o que Deus tem para nós? É uma pergunta que eu te faço, que eu pergunto para mim mesmo. Eu até falo para Deus: Deus, evite tempos difíceis na minha vida, sem eu saber qual é o resultado. Então passou um tempo, a minha mãe, já falei muitas vezes da minha mãe aqui, mas quero reafirmar isso novamente. Minha mãe, há 4 anos atrás, teve um AVC. Foi bem quando eu cheguei aqui em Itaquera. Eu pisei em Itaquera em março, em maio minha mãe teve um AVC. Eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer com isso? Porque eu tenho clareza do Senhor que eu fui chamado para ser pastor. E quando mais preciso que ela esteja bem, ela está passando por dificuldade agora, ela precisa de mim. O que eu vou fazer, Deus? Irmãos, muitos na minha situação, por causa da necessidade, desistiria do chamado. E eu te falo, pastor Wilson, pastora Luiz, quem fosse, se eu falasse: pastor, minha mãe está com AVC, ela precisa de mim. Então, por enquanto, não vou assumir Itaquera, me deixa como auxiliar ali em Carapicuíba, em Osasco, onde ela mora, porque eu preciso cuidar dela. Sabe o que eles vão falar? É um bom argumento, Alexandre. Realmente, você tem um bom argumento para isso. Então, pode ir. E eu continuaria sendo pastor auxiliar lá em Osasco, em Carapicuíba, na Lapa, que seja. Mas eu falei: Deus, o Senhor me deu uma visão. Me deu uma visão que eu seria pastor de milhares. Uma visão que o Senhor me tiraria do lugar. Deus falou exatamente isso para minha esposa. Deus nos tiraria do círculo de amizade familiar e nos colocaria em outro lugar para vivermos todas as promessas de Deus. Irmãos, quando eu vim para Itaquera, eu só conhecia de vista o pastor Elner. Não conhecia ninguém de Itaquera. E eu falei: Deus, a sua visão para mim foi mostrada que seria desta forma. Então, por mais que a necessidade está aqui, eu vou continuar firme. Por quê? Porque a necessidade não pode suplantar, não pode estar acima da visão que Deus tem para você. Porque a necessidade, ela vai passar. Sabe o que aconteceu? Deus deu pessoas maravilhosas para cuidar da minha mãe. Cobram o valor que a gente paga, assim, é infinitamente abaixo do mercado. Simplesmente porque Deus tem desejo de cumprir a visão dele na minha vida, e assim será na sua vida, em nome de Jesus. Mas passar por necessidade para aprender é necessário? Fala para o seu irmão assim: não necessariamente. Por quê? Porque se eu tenho uma visão clara e um desejo profundo no meu coração, Deus vai atender rapidamente a minha oração. Quero repetir isso:
se eu tenho um desejo profundo no meu coração de ver as coisas de Deus acontecerem na minha vida e todos aqueles que estão à minha volta, e eu oro por isso, automaticamente as necessidades vão ser eliminadas da sua vida. É mais ou menos o seguinte, um exemplo, amanhã é aniversário da Joyce, e o Rodrigo sabe que a Joyce gosta muito de ser surpreendida no aniversário dela. Então o Rodrigo, sabendo, porque tem uma visão já de futuro, e ele está empolgado para satisfazer o desejo da Joyce, ele faz o quê? Ele faz a coisa mais louca. Ele vende, faz isso, faz um caminho de rosa em casa, faz um jantar, luz de vela, manda as crianças para a RAI, entendeu? Vai lá na Vivara, pega uma joia de R$5.200. Até caiu o celular, ó. Compra uma joia de R$5.200 e vai lá e prepara no dia, ela não percebe nada, prepara no dia, ela chega do trabalho, meu Deus, o que você fez para mim? Fala assim, eu tenho tanto desejo e felicidade de estar com você, que eu sempre quero surpreender. Ano passado eu te dei uma joia de R$4.000, esse ano vai ser de R$5.200. Ano passado você comeu contra filé, hoje, esse ano vai ser filé mignon. Presta atenção, o que o Rodrigo fez? Ele sabendo da visão de futuro, que é satisfazer a sua esposa, e ele, como tinha muito desejo em satisfazer a esposa dele, ele deu o seu máximo para que aquilo aconteça. Presta atenção, quando você sabe do seu futuro, que é um futuro brilhante, e você ama muito o seu Senhor, você vive todos os dias como se fosse o último dia da sua vida para Deus. Isso é tão precioso, tão poderoso, porque você ora por amor, você ora por paixão, você ora com gratidão. Então Deus quer que você tenha uma oração com um desejo profundo, porque Deus atende essa oração. Eu quero, Deus, eu quero multiplicar minha célula, Deus. O Senhor já prometeu na sua palavra que a multiplicação para novembro vai acontecer. Deus, eu quero um casamento feliz, me mostra um marido, porque eu sei que eu vou cumprir o chamado do Senhor com ele. Eu quero os meus filhos abençoados. Quando você pede com um desejo profundo, não aconteceu nada, a sua vida está super tranquila, você está avançando, crescendo, mas você tem tanto desejo que a glória de Deus se manifeste na sua vida e em todos aqueles que estão à sua volta, que esse desejo profundo antecipa, presta atenção, tem o poder de antecipar a herança de Deus na sua vida. Irmãos, eu creio num relógio da bênção. O que é esse relógio da bênção? Deus quer te abençoar, e a Bíblia fala que já está liberado. Fala comigo, já está liberado todas as bênçãos nas regiões celestiais. A questão é, se já está liberada, por que não aconteceu? É porque eu preciso da chave para abrir a porta. Eu preciso dessa chave chamada oração para abrir a porta. A Soraya pegou para mim? O jarro d'água, o copo? Minha esposa não está aí não, né? Pega para mim, Pega uma jarra de água e uma bacia, por favor, rapidinho. Está aí? Isso mesmo que eu precisava. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos imaginar, Fábio, Deus planejou te abençoar dia 30 de dezembro de 2027. Pode deixar aqui, deixa aqui em cima, eu quero água, enche de água, sim. Dia 30 do 12 de 2027. Quero que você seja um grande homem de Deus, liderando 5 células, discipulador, cheio do Espírito. Beleza, Deus quer fazer isso na vida dele. Mas ele é alguém muito apaixonado por Jesus, muito apaixonado pela vida da igreja. E ele tem um desejo profundo de ser um homem de Deus muito usado. E ele começa a orar. Ele passa a madrugada chorando: Deus, me use para mudar o meu bairro, me use para mudar minha família. Deus, eu quero cumprir a sua vontade, eu te amo muito, porque eu reconheço que não era nada, o Senhor me deu tudo. E esse desejo vai tomando o coração dele. E ele é tão apaixonado por isso, que ele lembra do Rômulo, que é o líder dele. Deus, abençoa o Rômulo, Deus, eu amo todo aquele homem de Deus, abençoa a vida dele, que ele prospere e cresça, que eu seja uma bênção na vida dele.
ele está tão apaixonado por vida, pelo chamado, isso vai queimando o coração dele. Ele vê alguém necessidade necessidade na cela, ele vai lá e ajuda. Ele vê o outro com dificuldade, vai lá e aconselha. Ele vai lá e banca isso, banca aquilo, e serve com a sua casa. E Deus está olhando, rapaz, a bênção era para o dia 31/12/2027, mas eu acho que eu vou ter que antecipar essa bênção, porque o cara quer muito ser líder de célula, ele quer muito multiplicar, ele quer muito me agradar, e aqueles que querem me agradar, eu vou dar mais. Aí Deus fala assim, antecipa, 2023, dezembro de 2023, ele se torna um líder de célula. Presta atenção, você tem um poder de antecipar, é como se fosse um relógio de oração. Você vai, eu penso o seguinte, eu acho muito engraçado isso. Enche rapidinho para mim, a jarra de água, precisa. É mais ou menos o seguinte, está chegando já? Tá. Que quando você ora com intensidade, vou ler o texto aqui por enquanto, você busca a paixão, você tem encargo, você ora, não é porque o pastor pediu, não é porque a sua esposa está cobrando o amor, não é porque o seu líder pediu para você fazer tal coisa, você faz porque você ama tanto o Senhor, e Deus esquadrinha os nossos corações, a Bíblia fala, obrigado pastor, Deus esquadrinha os nossos corações, e Ele esquadrinha de tal maneira, que Ele sabe, uau, esse irmão não precisava fazer desta forma, ninguém pediu para ele fazer isso, ninguém pediu para ele fazer aquilo, para a esposa, nossa, o marido fez além do que eu esperava, nossa, ele foi além do que eu imaginava, ele está demonstrando muito amor, ele tem muito encargo por isso, e esse encargo, ele enche uma taça de oração e de Apocalipse, que fala assim, que vai enchendo rapidamente, e aí a bênção de Deus vai sendo liberada, você vai acessando o céu. Lembra que eu falei no começo, o céu é tomado por violência. Essa violência significa o quê? Você deseja tanto ser abençoado, você deseja tanto cumprir a vontade de Deus, você ama tanto o Senhor, você busca tanta presença dEle, você sabe, e Deus vai te dando visões de tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, e você vai ficar, uau, eu quero viver isso, Deus, eu quero experimentar disso, eu quero ser apaixonado por isso, eu quero viver essa experiência com o Senhor, e Deus se agrada do seu coração de tal maneira que Ele começa a liberar tudo na sua vida. Aí você pode perceber, porque às vezes um novo convertido chega na igreja, não era nada, em um ou 2 anos, ele está prosperando, e você está 20 anos na igreja e nada acontece, porque você não enche a sua taça, irmão, você não ora com intensidade, você não é apaixonado. Se você é alguém que não ora por todos os dias, que não lê a palavra todos os dias, a sua taça está vazia. É mais ou menos o seguinte, hoje eu li um capítulo da Bíblia, você encheu a taça, bem longe. Passa uma semana, você lê, você ora meia hora. Aí passa 2 meses, você participa de falta no culto, depois de dois meses você volta para o culto. Aí passa, 3 meses, você convida alguém. 3 meses você não convidou ninguém para Jesus, mas convida agora. Você acha que quanto tempo essa taça vai encher dessa forma? Quanto tempo? Agora perceba alguém que é apaixonado. Todos os dias acorda pensando em Jesus. Ele ora, ele clama, ele quer cumprir a vontade do Senhor, ele quer agradar a sua esposa, quer ser o melhor profissional. Ele começa a orar, Senhor, me abençoa, Pai, eu não quero dinheiro, não quero ser reconhecido, eu quero agradar a Tua presença, flua sobre a minha vida, flua com poder e graça, multiplica minha célula, me usa, eu quero ser como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, e o que acontece? A bênção é transbordada. Mas só que se você continuasse no mesmo ritmo, quando ia encher isso, irmão? Então o desejo profundo, quando você ora com desejo profundo, isso toca tanto a Deus, que Ele começa a liberar todos os desejos do seu coração. Sabe por que você ora? Não é para ter coisas, você ora porque você ama demais Jesus, você ora porque você ama demais a presença de Deus, você ora porque você ama demais viver igreja. E quando isso é uma verdade para você, você transborda. E esse transbordar vai liberando prosperidade, saúde, vai liberando família abençoada, filhos abençoados, libera o seu casamento, multiplicação de célula, tudo vai acontecendo na sua vida. Mas de repente você para. É o que acontece com muito cristão velho. Você para. Você vai esvaziando. Eita, caixa de som, misericórdia. Você vai esvaziando. Porque essa taça precisa ser cheia o tempo todo. Você vai esvaziando. Hoje eu quero te ensinar algo mais precioso da terra.
Se você não é alguém que não ora com desejo profundo, você vai orar por necessidades, porque Deus nunca vai desistir de você. Não quer dizer que quem ora por desejo profundo não passa por necessidade, mas ele passa tão fácil por cima da dificuldade, que ele nem percebe que o problema veio. Quando levanta levanta um enviado do inferno, assim, Golias, hoje que eu meti pedrada na cabeça dele. Pensa assim. Quando tem dificuldade no casamento, Satanás, se quer piorar meu casamento, você vai ver agora, vai ser melhor ainda. Porque o desejo profundo te enche de esperança, te enche de fé, te enche de crer, e você sabe que Deus tem o melhor para você, Ele pensa bem a respeito de você, Ele vai liberar a bênção sim. E aí, esse que está cheio de Deus, apaixonado e ora sempre, busca a presença sempre, ele tem visão clara. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Quem tem desejo profundo, guarda a palavra em oração. Salmo 119, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é Davi, alguém apaixonado. Quem tem desejo profundo e ora, busca intensamente o Senhor em oração. Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem tem desejo profundo, busca o Senhor em oração, simplesmente porque ama, porque a tua presença é melhor que a vida, e os meus lábios te louvam. Quem tem desejo profundo ama o Senhor. Quem tem desejo profundo não quer ficar longe da presença do Senhor. Ele ora o tempo todo. Lembre-se que orar é tempo de, no seu carro sim, mas é tempo de solitude. Eu quero concluir aqui com um exemplo que minha esposa teve essa semana, muito legal. A gente conversando, o Senhor me fez lembrar. Nós fomos no oftalmo, e foi muito engraçado que ela estava muito desesperada para ir para o oftalmo. Nunca vi, é difícil esse horário de estar querendo ir para o médico, porque estava incomodando demais ela. Por que estava incomodando? Porque ela não está enxergando, conseguindo ler direito. E por que incomodou tanto ela? Porque ela gosta de ler, ela gosta de estar bem. E quando ela foi para o hospital, um médico japonês nos atendeu lá, muito bem atendido, por sinal, e ele falou: você enxerga com esse grau? Aí eu enxergo. Mas por que ela enxergou com aquela lente de grau, aquele grau? Porque o japonês, ele colocou um grau que trazia clareza para ela a respeito do que ela queria enxergar. Sabe o que é oração? É o grau espiritual que Deus aumenta o nível para você enxergar a vida eterna como ela deve ser na sua vida todos os dias.